Fala, galera, tudo bem? Eu sou o professor Jacques Braga, sou professor do Física Online e eu participo do intensivo do vestibular da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Além disso, eu sou consultor. Eu faço consultoria para alunos que querem tirar notas altas em vestibulares, como esse aqui da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, e também para o Enem. Você quer saber da minha consultoria? Manda uma mensagem para o WhatsApp 31995776234 que eu te dou mais dicas da minha consultoria. E não esqueça de dar o like. Pode perceber, eu sou o professor que mais está empenhado em direcionar um aluno para o vestibular da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Então, dá um like aí. Eu estou sempre aqui fazendo vídeos, gerando conteúdos que vão ajudar você. Eu vou corrigir aqui a prova do vestibular de 2025. Então, isso aqui, 2025. É importante você tentar fazer essa prova. Você já tentou e não conseguiu entender as questões, mas é importante saber o nível da prova que você vai enfrentar nesse vestibular de física. Então, eu vou resolver as questões aqui e depois eu vou comentar. A questão fácil, dificilmente. O ideal é você ter a prova nas suas mãos para você acompanhar a correção, entendeu? Eu vou ler a questão, tá? Mas aqui eu vou ser mais direto ao assunto. Lembrando que aqui eu não estou explicando a matéria, eu estou apenas corrigindo as questões, tá ok? Então vamos lá, que é a questão número 36. Então, espero que você esteja com ela à mão. Ah, Jacques, eu não tenho essas questões. Então, mandou uma mensagem no meu WhatsApp, 31995776234, que eu te mando um arquivo com essas questões. São 5 questões de física. Bom, o ideal é você pegar a prova mesmo, ou já ter tentado fazer a questão. Em 1897, utilizando um tubo de raios catódicos, J.J. Thomson demonstrou o caráter corpuscular desses raios, confirmando a existência do elétron. Ele determinou a razão carga-massa, M, do elétron, cujo valor atual é de 1,7 vezes 10 a 11 coulomb por quilograma. Essa figura ilustra parte do esquema experimental. Duas placas metálicas paralelas P e P' são submetidas a um diferente potencial V, gerando um campo elétrico uniforme na região entre elas. A distância entre as placas é D e o comprimento é L. Ao aplicar uma tensão no filamento do tubo, elétrons são emitidos pelo cátodo C, com velocidade inicial horizontal V0. Ao passar entre as placas, os elétrons sofrem a ação de uma força elétrica. Essa era a fórmula. A força elétrica é E, que é a carga do elétron, ou a carga elementar, como quiser, vezes o campo elétrico, perpendicular à trajetória inicial, causando um desvio vertical O', no feixe. A distância entre o centro das placas e o anteparo é L. Considere a força-peso desprezível comparada à força elétrica. Em termos de V0, M, L, L minúsculo, né? A velocidade dos elétrons na direção do eixo Y, perpendicular à trajetória inicial do feixe, sentido positivo adquirido ao final da região entre as placas é dado por... Então, gente, essa questão, quando você olha para ela na hora da prova, você pode assustar. Mas é o tal negócio, né? Por isso que é importante fazer muitos exercícios. Porque se a gente tem que chegar nessa prova já tendo noção desse tipo de questão. Aqui eu não vou fazer todo o desenho que está na prova. Eu vou direto ao assunto. O elétron, ele entrou na região de campo elétrico uniforme. Então, aqui, ó, aqui tem uma placa, outra placa, as placas são paralelas, aqui tem um campo elétrico uniforme. Aí ela entra com velocidade V0 no horizontal. Conste que ela é desviada. A questão quer saber quanto que vale esse VY, que é a componente na vertical de quando ela sai daqui.
tá? Então, aí, aqui tem uma força elétrica desviando essa carga para cima. Desviando ela para cima. Por isso que ela desloca para cima. Então, ele quer que você ache quanto que vale esse V0. O que você tem que fazer aqui? Você tem que usar princípio de independência dos movimentos de Galileu. A placa anda, o elétron ou os elétrons andam na horizontal, ou considerar um só. Ela anda na horizontal e na vertical, quando ele entra aqui na região de campo. Aí vai ter dois movimentos perpendiculares e simultâneos. Então, um movimento é independente do outro. Então, você vai ter que pensar em eixo X e eixo Y. E um movimento é independente do outro. Só que eles são simultâneos. Quer dizer que o tempo que ele anda no eixo X é igual ao tempo que ele anda no eixo Y. Esse é o elo entre os dois. Então, na vertical tem uma força elétrica no eixo Y. Então, na vertical, nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado. Porque a força elétrica é constante, criando uma aceleração constante. Então, criando uma aceleração constante. Então, esse tipo de questão aqui, você já tem que chegar lá, que é um tipo de questão, digamos assim, batida. Tá? Então, na horizontal não tem aceleração. Então, na horizontal, que é o eixo X, o movimento é retilíneo uniforme. E na vertical, no eixo Y, é movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo uniforme só tem uma fórmula. Deus vê tudo. Só que isso aqui é no eixo X, no eixo X, no eixo X. A distância que ele anda, que o elétron anda no eixo X é o Lzinho. E a velocidade no eixo X é V0, vezes o tempo X. Então, o tempo X é L V0. Então, vamos guardar isso aqui. Tá? Agora, a gente vai lá para a vertical. Eu quero saber esse VY aqui, ó. Então, você tem que usar vovó, atrás do toco. Só que isso aqui é em Y, essa velocidade inicial é em Y, e isso aqui é o tempo em Y. Tá? Só que tem um detalhe. Quando aqui, ó, ele está andando horizontal. Quando ele começa a andar em Y, a velocidade inicial em Y vale 0. Então, sobrou só que o VY final é a aceleração. Como que a gente vai achar essa aceleração? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Segunda lei de Newton. Mas quem é a força resultante? É a força elétrica. É a força elétrica, que é igual a massa vezes a aceleração. A força elétrica é a carga vezes o campo. Isso foi dado no enunciado, que é o E vezes o campo elétrico. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Então, a aceleração é Ezinho, que é da carga, vezes o campo elétrico sobre a massa. Sobre a massa. Então, onde está essa aceleração, você vai colocar essa coisa linda. Então vai ficar assim, ó. Onde está a aceleração? Vou colocar essa coisa linda aqui, ó. Sobre M. E o tempo? O tempo em Y é igual ao tempo em X. Você vai colocar isso aqui, ó. L V0. Então, vamos pular aqui, ó, para achar a resposta final. VY Ezão, é a carga, o campo elétrico, vezes o comprimento aqui da placa, dividido pela massa vezes V0. Essa é a resposta. E tem essa resposta? Tem letra D de dado. Então, essa questão é uma questão fácil ou uma questão difícil? Eu acho ela uma questão difícil para o aluno. Ainda mais para o aluno que não é acostumado. Quem nunca fez isso antes, dificilmente vai ter esse feeling na hora da prova. Entendeu? Dificilmente vai ter esse feeling. Por isso que tem que fazer muitas questões. Por isso, não adianta você preparar-se para esse vestibular fazendo presencial, porque você não vai chegar nessa matéria.
às vezes o presencial nem dá essa matéria. Então você tem que procurar um online, mas não pode ser uma plataforma online qualquer. Uma plataforma online que vai fazer uma revisão da matéria e você vai ter tempo para fazer muitas questões. Então, o intensivo que eu criei tem isso. E o intensivo não tem só física, tem física, tem matemática, tem história, geografia, biologia. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você adquirir esse curso, que ele é voltado para a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, Mucuri. Depois eu vou fazer um vídeo, depois desse vídeo, provavelmente, eu vou fazer um outro vídeo explicando como que é esse intensivo. Por enquanto, eu só estou resolvendo as questões. Então, tá aí. Uma questão que eu considero uma questão difícil. Tá? Questão número 37. Essa é mais tranquila. Um fenômeno intrigante atrai turistas ao Parque Hassetrek Palaya, no Vale da Morte, Califórnia, Estados Unidos. Lá, pedras se movem misteriosamente, deixando um rastro visível no solo. Aí tem uma figura, tá, gente? Algumas se deslocam sozinhas, enquanto outras parecem mover-se em pares, criando rastros sincronizados que lembram marcas de pneu. Uma das explicações propostas sugere que durante tempestades ocasionais, ventos fortes exercem força horizontal de 1,6 vezes 10 a 2 newtons sobre as pedras, colocando-as em movimento retilíneo uniforme sobre o solo amolecido pela chuva. Quando o solo seca, os rastros são preservados e endurecidos pelo calor. Considere uma pedra com massa típica de 20 mil gramas e uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito cinético entre a pedra e o solo é... Então, olha só aqui. Aqui eu fiz um desenho. É a pedra. O vento faz uma força. Além disso, tem o peso da pedra e temos a normal. E aqui nós temos a força de atrito cinético. A força de atrito cinético ela é contrária ao movimento. Tá? Só que a questão falou que ela desloca em linha reta, pelo desenho, dá para ver que é em linha reta, com velocidade constante. Então, o movimento é retilíneo uniforme. Força resultante igual a zero. Primeira lei de Newton. O que significa isso? Que a força de atrito cinético anula a força do vento. Tá? A força do vento é 1,660 vezes 10 a 2. Está no enunciado. Newtons. Então, a força de atrito cinético tem esse valor também. A normal anula o peso. Peso é mg. A massa é 20 mil gramas. Só que você não pode deixar em gramas. Tem que ser em quilogramas. Então, 20 mil gramas são 20 quilogramas. Então, é 20 e a gravidade é 10. Então, a normal vai dar 200 newtons. Só que a questão que é o coeficiente de atrito cinético. Como que a gente calcula a força de atrito cinético? É o μ cinético vezes a normal. A força de atrito cinético, aqui, ó, 1,6 vezes 10 a 2. O μ cinético é o que quer, e aqui é a normal. Isso aqui, na verdade, é 160. 1,6 vezes 10 a 2 é 160. Dividido pela normal, que é 200. É isso? Então, esse é o μ cinético. Cortou. Por 2 dá 8, por 2 dá 10. 8 dividido por 10, 0,8. Esse é o valor do coeficiente de atrito cinético, mais conhecido como letra A. Então, nós temos uma aplicação aí da primeira lei de Newton e saber calcular força de atrito cinético. Comparado com a questão anterior, é bem mais fácil. Então, eu considero essa questão difícil. Essa aqui é uma questão média. Então, essa foi a questão número 37. Vamos fazer agora a questão número 38. Questão 38. Perceba que essa prova de física ela é diferente da prova de física do Enem, que é bem mais
qualitativa. Tem mais teoria, né? Você tá vendo que essa aqui, mais aplicações diretas. Olha essa questão 38. Os escorpiões da areia localizam suas presas utilizando sensores vibratórios localizados em suas pernas. Quando a presa se move bruscamente na superfície da areia, são geradas ondas transversais e ondas longitudinais, que se propagam a velocidade de 50 e 150 metros por segundo, respectivamente. O escorpião determinará a posição da presa a partir da diferença de tempo, ΔT, entre os instantes da chegada das duas ondas, a perna mais próxima. Um ΔT típico detectável pelo escorpião é de 4 milissegundos. A distância que a presa está do escorpião e o tempo que a onda longitudinal leva para alcançá-lo são, respectivamente. Então, o seguinte aqui, o que a gente tem que pensar aqui? Primeiro, vamos tentar fazer um desenho aqui para você entender. Aqui eu tenho o escorpião. Escorpião. E aqui eu tenho a presa. Aqui eu tenho a distância entre a presa e o escorpião. É o que ele quer saber. Só que aqui, no movimento brusco, são criadas duas ondas. Uma transversal e uma longitudinal. Certo? Aí o seguinte. O intervalo de tempo. O que seria o intervalo de tempo? O intervalo de tempo vamos pensar, a onda transversal, a velocidade da transversal é 50. A velocidade da longitudinal é 150. Então, quem chega primeiro é que tem maior velocidade, que é a longitudinal. A transversal gasta mais tempo. Então, o intervalo de tempo é o tempo da transversal menos o tempo da longitudinal. Tá? É isso. Aí, só que tanto a onda transversal como a longitudinal, a gente vai considerar que a velocidade é constante e vai em linha reta. Então, é o Deus vê tudo. Então, o tempo é a distância sobre a velocidade. A gente vai usar isso. Então, é o seguinte. O intervalo de tempo vai ser... Qual é o tempo que a transversal leva? É a distância, que é d, né? Sobre a velocidade da transversal. Menos no lugar do tempo da longitudinal. É a distância que a longitudinal anda, que também é d, sobre a velocidade da longitudinal. Certo? Aí é o seguinte. Aqui você tem duas opções. Você já pode colocar valores. O que seria isso aqui? O ΔT, eles deram. Que é o 4 milissegundos. Então, aqui, o intervalo de tempo é 4 milissegundos. Só que eu não vou colocar milissegundos, porque a velocidade está em metros por segundo. Tá? As velocidades estão em metros por segundo. Então, isso aqui tem que colocar em segundo. Então, isso aqui mili é 10 a menos 3. Que é igual a d. A velocidade da transversal é 50. Menos d, a velocidade da longitudinal, que é 150. Certo? Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que fazer o seguinte. 4 vezes 10 a menos 3. A gente tem que tirar o mínimo. O mínimo entre 50 e 150. Você pode até colocar assim, 50 vezes 150. Aí, olha, você vê aqui, quanto que é isso dividido por 50? É 150 vezes D. Então, é 150D. O que é isso dividido por 150? É 50, né? É como se 150 cortar as coisas, né? Já que você vai pegar esse e dividir por esse. Então, é 50 vezes D. Então, é menos 50D. Certinho? Então, isso aqui nós estamos na matemática básica. Então, aqui vai ser 4 vezes 10 a menos 3 vezes. Tá vendo isso aqui que está dividindo? Passa para cá.
multiplicando. Tá? 5 vezes 15 é 75. Aqui sobra 2 zeros, né? Que é 10 a 2, né? Tá? Só para tentar simplificar. Isso aqui é 150D menos 50D, que é 100D. Olha só que beleza. Isso aqui, na verdade, é 100, né? Você pode cortar com esse aqui, já que está multiplicando. Então, é facilitar, né, gente? É matemática, né? Então, a distância vai ser 75 vezes 4 dá 300. Vezes 10 a menos 3. Então, a distância vai dar o quê? 0,3 metros, que é igual a 30 centímetros. Então, o mais importante era você entender que o intervalo de tempo era o tempo da transversal, o mesmo tempo da longitudinal para chegar no escorpião. Tá? E o que ele pediu também? A que distância não, qual o tempo que a onda longitudinal leva para alcançá-lo? A gente pode pegar aqui, ó. O tempo da longitudinal é a distância sobre a velocidade da longitudinal. O tempo, a distância, nós achamos aqui, ó, que é 30 centímetros. Só que a gente não pode colocar 30, porque essa velocidade tem metros por segundo. Então, a gente tem que colocar 0,30. Dividido por 150, que é a velocidade da longitudinal, que é 150. Então, para ficar mais fácil, você pode colocar isso aqui, ó. Você pode colocar assim, ó. A vírgula não está aqui? 1, 2, 3. Dá 300 vezes 10 a menos 3. Sobre 150. 300 sobre 150 é 2. 10 a menos 3 é 1 milissegundo. Então, qual a distância que a presa se encontra o escorpião? 30 centímetros. E qual é o tempo que a onda longitudinal gasta para chegar no escorpião? 2 milissegundos. Tem essa alternativa aí? Tem. Letra D de dado. Então, é uma questão, né, gente? É uma questão média. Média para difícil. Por quê? Porque você tem que entender o que está querendo e você tem que ter esse feeling aqui do intervalo de tempo. Aí depois é matemática. Tá? Então, eu considero uma questão média para difícil. Então, foi uma questão difícil, uma questão média e uma média para difícil. Vamos ver as próximas. Questão número 39. Essa questão aqui, né, gente, no fundo envolve Deus é tudo. Tá? A 39. Um satélite geoestacionário orbita a Terra a uma altura de 35.920 km acima da superfície, descrevendo uma trajetória circular com velocidade constante de 10.800 km por hora. O raio da Terra é considerado igual a 6.380 km. Com base nesses dados, a aceleração da gravidade no ponto onde está localizado o satélite é? Então é o seguinte, isso é uma questão que envolve gravitação universal. 39. Vou fazer um desenho básico aqui, ó. Eu tenho a Terra. A Terra tem seu raio da Terra. E o satélite geoestacionário está a uma altura. Eu não vou desenhar a trajetória toda, não, mas esse satélite está a uma altura. Ó. Ele tem uma velocidade de órbita. Tá? Aí, esse satélite está a uma altura da superfície da Terra. Tá? Deixa eu dar fazer tudo aqui. Aqui ele falou que a trajetória é circular e a velocidade é constante. Então, nós temos um movimento circular uniforme. Tá? Só que tem um detalhe. Esse satélite aqui, ele está atuando aqui nele o peso, que é perpendicular ao vetor velocidade. Então, aqui, o peso faz o papel da força centrípeta. O peso faz o papel da força
centrípeta. Peso, como a gente calcula? Massa vezes a gravidade. Força centrípeta é massa vezes a velocidade ao quadrado de órbita sobre o raio da órbita. Tá? Essa massa, você corta com essa massa. Detalhe, quem é o raio de órbita? O raio de órbita é o raio da Terra mais a altura. É o raio da Terra mais essa altura H. Então, o raio de órbita, o raio da Terra, que ele falou aí, 6.380 quilômetros. E a altura, 35.920. Então, o raio da órbita, hora que você somar os dois aqui, vai dar 42.300. 42.300 quilômetros. Então, esse é o raio da órbita, se eu não errei a conta. Tá? 42.300 quilômetros. Aí nós vamos continuar aqui, ó. A gravidade é a velocidade da órbita. Eles deram a velocidade da órbita. A velocidade da órbita que eles deram é de 10.800 quilômetros por hora. Só que você não pode deixar em quilômetros por hora. Você tem que dividir por 3,6. Quando você fizer isso, vai dar 3.000 metros por segundo. Tem que deixar tudo no sistema internacional. Então, isso aqui vai ser velocidade da órbita ao quadrado. É 3.000 ao quadrado sobre o raio da órbita. Só que aqui o raio da órbita é em quilômetros. Você tem que deixar em metros para ficar tudo no sistema internacional. Então, é 42.300, né, quilômetros. Para colocar em metros, é só colocar mais 3 zeros. Então, aqui, ó. Quanto aqui, ó? 3 ao quadrado é 9. Aqui tem 3 zero ao quadrado dá 6 zero. Então, dá 9 milhões dividido por 42.300 mil. Aí, ó. Esse zero corta com esse, esse 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 com esse. Então, ficou 90 dividido por 423. Isso aqui é aproximadamente 0,1 metros por segundo ao quadrado. 0,1 metros por segundo ao quadrado. Tem essa resposta? Tem. Letra B de bola. Letra B de bola. Aí. Eu considero uma questão média para difícil. Então, o que você está concluindo da prova até agora? Que é uma prova média para difícil. Tá? Ah, Jades, desistir não. Você não pode desistir, não. Você tem que se preparar corretamente. Então, você precisa fazer uma revisão de toda a matéria de física e sobrar muito tempo para você fazer questões. Muitas questões. Tá? No intensivo de física, na verdade, no intensivo da Universidade Federal Vale de Jequitinhonha, que eu criei, tem isso. Ó, eu estou corrigindo hoje. A partir de semana que vem, faltam 20 semanas para o vestibular. A matéria de física, a revisão de física, aula com exemplos, lembra tudo isso aqui. Demora mais ou menos 6, 7 semanas. Depois, muitas questões. Muitas questões. Muitas questões lá, tá? Porque você vai ter que fazer muitas questões. Questão 40. Questão 40. Tá? Ah, Jacques, no próximo vestibular vai ser nesse nível? Gente, é porque você não viu a prova de matemática. A prova de matemática desse vestibular, até hoje só teve um vestibular. Ela estava 30 vezes mais difícil que a prova de física. 30. Tá? Tá bom, vamos por 30 não, 10 vezes. Tá? Então, você tem que tomar cuidado. Em matemática, você tem que fazer a revisão e fazer muitas questões. Força F. Tá? A questão está desse jeito aqui. Ó. Então, tem esse desenho que eu vou ler a questão. Então, o
Vou ler a questão. Um trabalhador empurra uma caixa contendo uma geladeira sobre um piso plano de cimento. Porque isso é uma vista por cima, tá, gente? O coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o piso é constante. A força aplicada pelo trabalhador é sempre paralela ao piso, constante em módulo e muda de direção para que a caixa descreva uma trajetória circular de raio R. A velocidade da caixa durante o movimento é constante em módulo. Então, nós temos aqui um movimento circular uniforme. Isso é importante. Essa figura mostra a força F exercida pelo trabalhador sobre a caixa. A força de atrito cinético atuando entre o piso e a caixa e a trajetória circular da caixa vista de cima. Então, olha só aqui, antes de terminar aqui. A questão 36, você tinha que trabalhar leis de Newton. Leis de Newton. A questão 37, tem que trabalhar leis de Newton. A questão 38 foi Deus ver tudo. A questão 39 foi gravitação, mas teve que trabalhar a lei de Newton, né? Peso fazer o papel da força centrípeta. Leis de Newton. E movimento circular. Aqui também vai envolver leis de Newton, também e movimento circular uniforme. E a 40, você tem que pensar em leis de Newton. Então, esse cara que faz essa prova, ele adora leis de Newton. Teve que trabalhar leis de Newton nas 4. Tudo bem que aqui ainda envolveu campo elétrico. E ainda envolveu cinemática. Então, aqui, ó, além, ainda envolveu cinemática. Tá? Essa aqui foi leis de Newton puro, né? Com força de atrito, que é o Mi cinético. Beleza normal. Olha que ele foi de atrito cinético de novo. Gosta, né? Deus é tudo, né? Essa aqui é gravitação universal, né? Mas basicamente a gente trabalhou leis de Newton no movimento circular uniforme. Essa aqui a gente também vai trabalhar com leis de Newton. Não em geral profundo, mas ele gosta de leis de Newton. Considerando a força atuante sobre a caixa, considerando as forças atuantes sobre a caixa, em módulo, a força aplicada pelo trabalhador. Você quer saber a respeito dessa força F aqui? O que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que decompor essa força aqui, ó, em F, Y, em F, Y e F, X. Então, a gente não vai trabalhar com a força F, a gente vai trabalhar com suas duas componentes. Então, olha o que tem que acontecer para isso aqui ser um movimento circular uniforme. Fy vai anular a força de atrito cinético. Então, a força de atrito cinético é igual a Fy. Então, essa anula essa. Tá? Para que a velocidade não aumenta nem diminua. E Fx vai fazer o papel da força centrípeta. Olha a força centrípeta aí de novo. Olha a força centrípeta aqui. Então, perceba que esse cara, ele não... Lá tem um programa de física desse tamanho. Um programa de física desse tamanho. Então, o cara podia ter cobrado uma questão de cinemática, beleza, uma de leis de Newton, podia ter cobrado uma de ondas, podia ter cobrado uma de magnetismo, poderia ter cobrado de ótica. Ele não variou muito. Será que ele vai repetir esse padrão de não variação? Ou ele vai continuar insistindo nisso aqui? A gente não sabe o padrão dessa prova ainda. Nem sabe se vai ter futuramente. Professor, e se eu resolver todas as questões do SASE? As questões do SASE, eu resolvi, inclusive, as questões do SASE que aconteceu semana passada. Não chega ao nível dessas questões. As do SASE são muito mais fáceis, pelo menos em física. Aí você faz do SASE, fica achando que vai arrebentar, e chega lá e encontra essas questões aqui. Então, tem que procurar um intensivo direcionado, tá? Então, é o seguinte aqui. A força
Fx são os papéis da força centrípeta. Só que você tem que entender o seguinte: a força F é a que ele faz. O Fx é uma componente, é um pedaço. Então, F é maior que Fx, que é a força centrípeta. Então, isso que é a chave. F é maior que Fy, porque Fy é um pedaço dele. F é maior que Fx, porque Fx é um pedaço de F. Então, F é maior que Fx, que é igual a força centrípeta. Porque olha só as alternativas. Considerando as forças atuantes sobre a mesa, a força aplicada pelo trabalhador é igual ao módulo da força centrípeta? Não. A F, ela não é a força centrípeta. Quem é a força centrípeta é Fx. E F é maior que Fx. Então, F é maior que a força centrípeta. Então, não é letra A. Letra B. F é menor do que o módulo da força centrípeta. Não, F é maior. Letra C. Igual ao módulo da força de atrito cinético. Olha você aqui. F é maior que Fy, que é igual à força de atrito. Então, o que a gente conclui? Que F é maior que a força de atrito cinético. E não igual. Letra D. F é maior do que a força de atrito cinético. Tá correta. F é maior que Fy, já que Fy é um pedaço de F, e Fy é igual a força de atrito cinético. Então, F é maior que a força de atrito cinético. Então, a resposta correta é a letra B. Bom, teoricamente, né, comparado com as outras, isso é uma questão média, mas sempre trabalhando muito leis de Newton. Galera, então é isso. Você tem que saber estudar. Se você ficar estudando ritmo de extensivo, extensivo começa em fevereiro presencial. Fevereiro, março, abril. 3 meses, você não vai ter visto 20%. E nem nessa profundidade. Então, eu acho que se você está afim de passar, sobretudo em medicina, na Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, via esse vestibular, você começa a estudar ontem. E saber estudar. Você vem de um Enem. Então, você estava estudando. Você tem que seguir o ritmo. Então, você vai fazer uma revisão, lembrar de toda a matéria, por exemplo, de física, desde cinemática até física moderna, que é o que está no programa. E isso tem que ser o mais rápido possível. O intensivo que eu criei, toma cuidado com isso. E ainda sobra, porque a partir de semana que vem, 20 semanas. Se você ficar 7, 8 semanas fazendo a revisão de todas as matérias, você vai ter mais de 10 semanas para fazer muito exercício. Que tem lá na plataforma. Muito exercício. Não esquece de dar o like. Fui!